Na semana do Dia dos Pais, a gente volta a falar sobre reconhecimento de paternidade. Foram muitas as perguntas e quem nos ajuda hoje a respondê-las aqui no Bom Dia Pará, aqui no estúdio, é o jurista Zeno Veloso. Bom dia, doutor Zeno. Bom dia. Tem muita pergunta do pessoal de casa, então vamos começar logo para a gente esclarecer as dúvidas, né, que são muitas. As pessoas têm muitas dúvidas com relação a toda essa situação do reconhecimento de paternidade. Vamos ver aí a primeira pergunta que vem do pessoal de casa para a gente poder esclarecer essa situação. Vamos dar uma olhada. Olha só. A Luana de Águas Lindas: o pai do meu filho morreu antes da criança nascer. Como eu faço para registrar o menino no nome do pai? Posso pedir pensão da família paterna? Sim, pode pedir pensão do pai, quer dizer, do avô. Os alimentos são devidos pelos ascendentes em geral, quer dizer, se o pai faleceu ou não pode garantir a alimentação do seu próprio filho, porque morreu ou porque não pode, o avô poderá ser acionado. E aí, mesmo que de repente esse avô alegue que não tem condições, há uma cobrança efetiva da justiça. Agora, se não tem condições, não é meio. A justiça vai até, ou o direito vai até onde é possível. Ao impossível, ninguém pode alcançar. Agora, se o pai morreu e se o avô não tem e o bisavô também morreu, lamentavelmente tem que se recorrer a Deus ou ao poder público através do sistema da Previdência ou da Seguridade Social, porque não há o que cobrar de quem não tem o que pagar. A gente tem outra pergunta do Carlos Maia, de Ananindeua, sobre essa situação aí do reconhecimento de paternidade. Olha só, ele diz que tem 42 anos e não foi registrado no nome do pai. Se ele reconhecer a paternidade, tenho que mudar o meu nome e dos meus filhos? Sim, em princípio, o reconhecimento da paternidade implica a alteração do nome, para a inclusão do nome paterno. De maneira que essa é uma providência que será tomada com o reconhecimento da paternidade. Isso hoje está muito fácil, aqui no Pará se tira identidade com muita facilidade, a organização é muito boa nessa matéria, não se preocupe em renovar os documentos. Agora é essencial você inserir no seu nome o nome paterno para que haja aquela continuidade da família. Até mesmo por uma questão de herança, né, doutor? De herança até cultural também, quer dizer, a paternidade, o reconhecimento da paternidade tem também esse efeito cultural de inserir a pessoa numa certa linha de ascendência e descendência. Temos mais uma pergunta da Iana Souza, do bairro do Guamá. A dúvida da Iana é a seguinte: eu já fiz o teste de DNA que atesta a paternidade do meu filho. E agora, qual é o procedimento? Qual é o próximo passo? Aí, a senhora já está com 99% do caminho percorrido. Se apesar desse exame, o pai não positivo, claro, o pai continuar se negando a comparecer ao registro civil para registrar a criança, é ingressar em juízo já portando esse resultado, que o juiz, com facilidade, dará a sentença, mandando o oficial do registro civil averbar a paternidade. Doutor Zeno, quando a gente fala de paternidade, a gente fala também da questão do reconhecimento, mas também tem um outro princípio muito importante, que é o caso da pensão alimentícia. Olha, muitos pais já acabaram se envolvendo em confusão por causa dessa situação, e a novela Cheias de Charme, das 7 daqui da Rede Globo, trata desse assunto de uma forma até, de certa maneira, engraçada, mas que é muito importante para que a gente possa discutir essa situação. Veja aí. Sandro Barbosa, o senhor? Não. Sou eu mesmo. O que é? Nós temos um mandado de prisão pro senhor. É pensão judicial. Pensão? Da minha neguinha? Ah, rapaz, isso aí já tá acertado. A mãe tá chegando, ela vai retirar essa queixa aí. Tá tudo certo. Não dá, o senhor tem que cumprir o mandado. Precisa nos acompanhar até a delegacia. Patrick! Pai, solte meu pai, ele não é bandido. Deixa eu dar uma palavrinha com meu filho aí, rapidinho. Tudo bem, Sandro. Vai lá, não demora, por favor. Doutor Zeno, é uma situação que não deixa de ser constrangedora, mas na verdade é possível, é passível mesmo. A lei permite que haja essa prisão caso o pai se omita nesse pagamento. Restou o único caso no direito brasileiro de prisão por dívida. É o caso do não pagamento sem nenhum motivo legal da pensão alimentícia. Em que situações pode ser passível a prisão? Pode ser a ordem judicial para a prisão? Quando o pai recalcitra, apesar de Quanto condenado, tempo? passa 3 meses, ele não paga a pensão alimentícia. Aliás, vários juízes, amigos meus, dizem, ele vem aqui, choraminga, diz que não pode, argumenta-se que ele é pobre e tal. Eu digo, eu vou mandar prender. Aí no dia seguinte, está aqui a grana, está aqui o dinheiro, não me prenda. Quer dizer, é uma forma de coerção e tem sido muito eficiente.
quer dizer, o sujeito não paga de jeito nenhum, com medo de ser preso, e é uma prisão até administrativa, ele imediatamente arranja a grana, o que não pode deixar o filho passando fome, passando miséria, passando dificuldade. E a partir do momento da prisão aí decretada, ele pode pagar e ele é liberado imediatamente, Aí é isso? sim, aí imediatamente é liberado. Muito obrigado, doutor Zeno. E olha, o doutor Zeno Veloso vai continuar aqui com a gente, aqui no Bom Dia Pará. E se você quiser participar, mandar perguntas sobre o direito dos pais, sobre a questão de paternidade, você pode participar pelo 3213-1108 ou, se preferir, pelo @Bom Dia Pará ou então pelo nosso e-mail, o bdp@tvliberal.com.br. Eu e o doutor Zeno estamos esperando a sua participação. Até lá. O nosso quadro Questão de Direito desta quarta fala sobre o direito dos pais e não são poucas as dúvidas. Uma delas diz respeito à licença paternidade. Eu queria perguntar primeiro para o doutor Zeno, que está aqui com a gente desde o início do Bom Dia. O que a lei estabelece com relação a essa licença paternidade para pais, por exemplo, pais adotivos, doutor Zeno? Então, ontem eu falava com a dona Lina, competentíssima diretora do RH do TCE, e ela chamava atenção para um aspecto importante que nem sempre é observado. O servidor público deve estar atento para o que diz a Constituição do Estado, artigo 31, e para o que diz o regime jurídico único, porque a Constituição dá um direito mínimo à Constituição Federal. E de quantos dias? A licença paternidade pela Constituição Federal é de 5 dias, mas isso pode ser estendido por convenções coletivas ou, como no caso do Pará, que aumentou bastante a licença maternidade também, pelo regime jurídico único ou pela Constituição do Estado. Mas isso para o funcionalismo público estadual. Público. Quanto a empresas, tem que haver uma convenção, tem que olhar, tem que fazer uma pesquisa no sindicato para ver se esse prazo foi aumentado. Mas, em princípio, por norma constitucional federal, 5 dias é a licença paternidade, seja pai biológico, seja pai adotivo, porque não há distinção entre filhos biológicos ou filhos adotivos, todos têm o mesmo direito. Tem uma pergunta aqui do Orlando, enviada pelo Twitter. Como fazer a negação de paternidade quando o exame de DNA atesta que a criança não é do pai que já fez o registro? Bom, aí ele tem que entrar com uma ação judicial para impedir a continuação daquela situação que não é verdadeira, alegando, por exemplo, que foi enganado, que pensava que era filho e não era. Agora, há um detalhe. Se o pai está apaixonado pela mãe, e isso é muito comum, a mãe está grávida e ele vai e reconhece a criança como se fosse seu filho. Depois, quando ele briga com a mãe, ele não pode se arrepender do que fez. Aquilo se chama no Brasil adoção à brasileira. E ela é irremediável, ela é irrevogável. Você não pode voltar contra si próprio como um cachorro que fica mordendo o próprio rabo. Reconhecer o filho espontaneamente, não pode depois, porque brigou com a mãe, querer negar aquilo que fez outrora. É uma questão de uma garantia da criança. Jorge de Corazi diz que tem uma filha com a ex-companheira. Entre idas e vindas, ela acabou engravidando novamente. Ele descobriu recentemente que ela também manteve relação com outras pessoas. Nesse caso, ele pode solicitar o teste de DNA antes de registrar a criança? Quer dizer, as idas e vindas foram com várias pessoas, pelo que se percebe. Segundo ele. Aliás, a sua cabeleira está bonita, parecendo a do William Bonner, um elegantíssimo. Então, meu amigo, você aí tem que pedir o exame de DNA para ver, afinal, de quem é. Hoje o DNA é uma coisa que resolve quase todos os casos. 99% de garantia de segurança. Antes não se sabia quem era o pai, afinal, era uma eterna dúvida. Hoje, com o DNA, isso fica bastante esclarecido. Apesar das idas e vindas, alguém é o pai. E esse alguém será visto, ou pelo menos você pode negar a sua paternidade biológica pedindo um exame de DNA, fazendo o exame de DNA e mostrando se é ou não o pai. Olha, o Vitor mandou por e-mail uma pergunta. Pago uma pensão ao meu filho, ele mesmo está se formando na faculdade. Qual o procedimento após ele se formar? E o Júlio, até acrescentando, quer saber até quando se deve pagar a pensão para o filho. A pensão que decorre do vínculo da paternidade, quer dizer, a pensão decorrente do poder familiar, inclusive eu fiz uma orientação recente a uma formanda de direito que deu um show nessa matéria, foi um belo trabalho que vai ser publicado. Essa acaba com a maioridade, aos 18 anos, mas pode se estender, essa que depende do poder familiar, pode se estender até a formatura do filho. Mas mesmo depois de o filho se formar, isso pouca gente sabe, mas é verdade, ele pode exigir pensão do pai. Porque aí já no caso é por causa da relação familiar pai e filho. Quer dizer, eu, por exemplo, já tenho alguma idade, eu tenho mais de 40 anos.
E a minha mãe querida, Dona Lígia, tem mais de 60 anos, digamos assim. Estou aqui quebrando um galho nas nossas idades para não estar expondo tanto. Pois eu posso hoje, se necessitar, cobrar a pensão alimentícia de minha mãe. Se eu provar que necessito e se eu provar que ela pode pagar. Ou seja, essa relação de dependência de pensão alimentícia não depende da idade, não, como muita gente pensa. Pode ser até o fim da vida. Zeno, para a gente terminar aqui, olha só, Mônica Fernandes, da Marambaia, disse que foi registrada pela tia. Ela quer saber como pode ter direito agora à herança do pai nesse momento. Ela precisa entrar com uma ação negatória, mostrando que houve um erro, um engano, uma falsidade, e exigir a herança do pai, tentando provar que ela, na verdade, é filha daquela outra pessoa. Então, quando uma pessoa pega uma criança para criar e aí ele tira aquela certidão de nascimento como pai adotivo aí nessa situação toda, como é que fica? A gente chama isso, no Brasil, adoção à brasileira. Quer dizer, a pessoa não seguiu uma tramitação normal de adoção, que, aliás, é de alguma forma complexa, formal, e resolveu registrar aquela criança, num ato até de benemerência, de dignidade. Isso é irremediável, a não ser que se prove, através de uma ação judicial, que o pai é outra pessoa. Mas esse que registrou, como eu disse ainda agora, por amor, por paixão pela mãe, naquele momento, não pode depois se arrepender do que fez e desfazer a filiação estabelecida com aquela criança. A gente quer agradecer a todo mundo de casa que participou da nossa entrevista, mandou a pergunta. E para você que tem alguma dúvida, a gente tem alguns serviços importantes. Olha só, o Tribunal de Justiça do Estado, ele oferece um serviço que ajuda no reconhecimento de paternidade. Veja aí o endereço para você procurar pela Casa da Cidadania, que fica na Avenida Almirante Barroso, 2380, no bairro do Marco. O horário de atendimento é de 8 até as 4 horas da tarde. Tem também os telefones, entre eles o 3276-6604. Tem um outro serviço também que é muito importante para o pessoal de casa. Você pode anotar aí, que é o da Defensoria Pública do Estado. Lá são oferecidos, inclusive, encaminhamentos para testes de DNA. Os serviços são de graça. Aí o endereço fica na Travessa Padre Prudêncio, 154, de 8 às 2 da tarde. O telefone é o 3201-2684. Zeno, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. O senhor sempre traz muita informação e alegra aqui o Bom Dia Paraná. Muito obrigado, amigo.